Ivan Kleber, diretamente de Londres, com a gente. Ivan, vamos começar falando aí sobre essa possibilidade, se é que existe, dos Estados Unidos recorrerem a ações militares aqui no território brasileiro por causa daquela classificação do Comando Vermelho, do PCC, como grupos terroristas. Isso daí foi reconhecido, pelo menos oficialmente, pelo Itamaraty, num documento assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Por que houve essa classificação oficial por parte do chanceler brasileiro? Quais são as repercussões dessa iniciativa do Itamaraty com esse documento agora assinado pelo chanceler, hein? Daniel, eu não sei se a Berenice lá de Brasília pode confirmar, mas no mundo geopolítico nós temos informações que desde 3 de janeiro deste ano, quando capturaram Maduro, tem muita gente preocupada lá em Brasília e adjacências, né? E a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas abre a possibilidade de uma intervenção militar em território brasileiro para justamente atacar alvos dessas duas organizações terroristas. Isso é um ponto. Vai acontecer? A probabilidade, no momento, é muito baixa, Daniel. A gente não vê uma movimentação militar americana que indique isto neste momento. Até porque nós estamos em uma primeira fase, não é, da classificação. Hoje, aliás, ontem, né? Aliás, domingo, completou-se um mês dessa classificação, e como nós estamos observando, os vários agentes, as agências americanas estão focadas mesmo agora em descobrir de onde o dinheiro vinha e para onde que o dinheiro vai. Tanto que a gente já teve aí sanções, né, contra empresas brasileiras, uma empresa portuguesa. Então, estamos nesta fase. Sendo assim, uma opção militar, ok, está na mesa, mas, repito, não existe uma movimentação militar nesse sentido por enquanto. Tá? O que o Itamaraty está fazendo, eles responderam um documento da Câmara dos Deputados questionando, não é, essa questão toda. E a gente precisa fazer duas leituras aqui. Sim, o Itamaraty está correto em dizer que os Estados Unidos podem atacar dentro do Brasil. Agora, ele está equivocado em, por exemplo, falar que este seria um ataque ao território brasileiro. Não, não será um ataque, caso aconteça, ao território brasileiro, e sim contra alvos do PCC e do Comando Vermelho. E tem mais uma organização que eu quero falar daqui a pouquinho, Daniel, que está passando despercebido pelo público brasileiro, mas a gente vai trazer isso aqui. Como isso poderia acontecer? A gente pode dar uma olhadinha no Equador. Só que lá no Equador a gente tem o governo do Daniel Noboa, de direita, trabalhando com os Estados Unidos. E há uns 30 dias atrás, os Estados Unidos realizaram ataques com drones em campos ali de produção de cocaína dos cartéis naquele país, em conjunto com o governo equatoriano. Atualmente, a gente não tem um governo brasileiro disposto a trabalhar nesse sentido com o governo americano. Inclusive, no documento enviado à Câmara dos Deputados, Daniel, o Mauro Vieira volta a dizer que o Brasil não defende essa medida do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E diz que essa foi uma decisão unilateral do governo americano. Agora, o Itamaraty também aproveita esse documento para, de novo, colocar a Carta da Soberania na mesa, dizendo que isso poderia afetar a soberania brasileira. Eles vão tentar utilizar isso na campanha, não é? E boa parte do utilizo dessa palavra pode ser eliminado agora, caso os Estados Unidos não apliquem tarifas ao Brasil pela seção 301. Daniel, qual é o cenário militar no momento, embora pouco provável, o mais próximo de acontecer? Não seria nenhum ataque em terra, né, dentro do solo brasileiro, mas sim em águas internacionais, na rota Santos-Europa, na rota Santos-Estados Unidos, né? E por que eu estou falando de Santos? Porque o Porto de Santos vem sendo citado semanalmente, praticamente, ou na mídia internacional, ou através de documentos de agências de investigação, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Então, a gente precisaria ficar atento mais a uma movimentação em alto mar do que no território brasileiro. Agora, há pouco eu disse, Daniel, que nós precisamos atualizar aqui a nossa audiência, porque todo mundo ficou com o imaginário que agora nós temos duas organizações terroristas operando no Brasil. Essa informação é incorreta, Daniel. No momento, nós temos 3 organizações terroristas operando no Brasil. O PCC, o Comando Vermelho e a organização terrorista designada pelos Estados Unidos da Venezuela, o Trem de Aragua. Nós já temos investigações
que apontam que o Trem de Aragua opera em pelo menos 6 estados brasileiros, inclusive fornecendo armas para o Comando Vermelho. Pela regra americana, como o Trem de Aragua foi classificado como organização terrorista, se eles estiverem operando no Brasil, no Iraque, ou seja lá onde for, os Estados Unidos também podem atacar o Trem de Aragua. Então, não são 2 organizações terroristas no alvo, mas sim 3. Não podemos esquecer e precisamos alertar aqui a nossa audiência da operação desse grupo terrorista que opera no nosso país. Então, eu faria essa correção aí ao documento do Itamaraty, eles não vão admitir isso, mas seria importante anexar o Trem de Aragua também, além do PCC e do Comando Vermelho. Daniel. Hora da nossa conexão Brasília-Londres. Berenice Leite, fala contigo, Ivan. Ivan, bom dia. Sempre muito bom poder conversar contigo e saber as informações desse mundo, né, geopolítico. Agora, em relação ao que você tinha dito, realmente, aqui em Brasília, né, desde que Maduro foi preso no dia 3 de janeiro, já havia uma preocupação por parte do governo Lula de que isso pudesse acontecer aqui no nosso país. E depois que Donald Trump classificou as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como terroristas, esse temor, né, claro, fala muito mais alto. Agora, queria ainda abordar o que envolve a questão da Seção 301, possíveis sanções, porque ainda ontem representantes do setor produtivo participaram lá em Washington de audiências públicas que vão se estender ainda no dia de hoje e que podem sobretaxar, né, produtos brasileiros em até 25%. A gente sabe, inclusive, que o Flávio Bolsonaro, ele hoje vai intervir, né, vai ter 5 minutos ali para poder fazer suas declarações, mas eu queria saber a sua percepção do ponto de vista desses argumentos. Quais argumentos o Flávio deve trazer enquanto senador da República e pré-candidato à presidência? E você acredita que isso pode surtir um efeito positivo na prática? Bom dia, Berenice. Um bom dia de trabalho para você aí na nossa capital, em Brasília. Olha só, Berenice, o senador Flávio, ele deve fazer a sustentação dele agora a partir por volta das 10 horas da manhã, horário de Brasília. Infelizmente, o lado americano optou por não fazer uma transmissão ao vivo, né, como geralmente eles fazem das comissões, mas esta não será transmitida ao vivo. Mais tarde, possivelmente, nós teremos a transcrição daquilo que o Flávio disse nessa apresentação. Um ponto importante que você disse, né, ele terá ali o tempo para fazer a sustentação, mas os técnicos da Seção 301 que organizam a investigação, que realizam, né, essa investigação, eles poderão fazer perguntas para o Flávio, assim como também para os demais que estão participando. Vários empresários brasileiros estão lá nessa sessão, que foi dividida em 2 dias, em 14 painéis. O jornalista Paulo Figueiredo, que deveria participar ontem em loco, ele optou por enviar a sustentação dele por escrito, dizendo que o foco é realmente a sustentação do senador Flávio. E a gente vai então para a sua pergunta, Berenice. Afinal de contas, o que o Flávio tem em mãos para dialogar com os técnicos da Seção 301? Ele tem um argumento muito forte. O governo brasileiro teve tempo de entre agosto do ano passado até a data de hoje para negociar os pontos da Seção 301 e não o fez. O governo brasileiro fez de conta que negociou, tentou, através do jeitinho brasileiro, ganhar tempo e imaginar que a Seção 301 ou não desse em nada ou que viessem as tarifas para que o governo Lula utilizasse isso como narrativa eleitoral, utilizando a questão da soberania e tentando acusar os irmãos Bolsonaro de serem os responsáveis pelas tarifas. O que o governo brasileiro não imaginava é que a partir de maio, né, a gente teve essa conexão direta entre o senador Flávio e o secretário Rubio. Ambos eles trocaram cartas. O senador Flávio, inclusive, enviou um documento para o governo americano. Então, o Flávio tem esses argumentos para apresentar: olha, vocês vão aplicar as tarifas, vai prejudicar empresas americanas, vai prejudicar empresas brasileiras, e o governo responsável por essa situação que nós estamos agora ainda pode capitalizar eleitoralmente. O principal argumento do Flávio, Berenice, é o seguinte: hoje nós estamos a 89 dias das eleições de primeiro turno no Brasil. Esperem até as eleições e possivelmente negociem com um novo governo já no período de transição, o governo que seria dele, no caso, ele que está se colocando lá, né? Ele é pré-candidato, senador da República, ele já enviou um documento ao governo americano e uma carta ao secretário Rubio colocando essa possibilidade.
Agora, nós temos um ponto muito importante. Daniel, se você me permite, eu quero enfatizar isso muito em cima do que a Berenice perguntou. Os técnicos da seção 301, eles podem argumentar e, após a audiência pública, eles podem orientar o governo americano a aplicar as tarifas. Isso não significa que as tarifas sejam aplicadas automaticamente. O meu temor é que, se os técnicos decidirem por esse caminho, parte da mídia brasileira venda a narrativa de que não, essas tarifas já foram aplicadas. A decisão final é política, portanto, cabe ao presidente Trump decidir se aplicar as tarifas ou não. Obviamente que ele vai levar em consideração esses 2 dias de audiência pública, ele vai conversar com os seus assessores, possivelmente com o secretário Rubio, e aí então tomar esta decisão. Portanto, se os técnicos da seção 301 recomendarem as tarifas hoje, no final da audiência pública, ou amanhã, no máximo nos próximos 2 dias, não significa a aplicação automática das tarifas. É muito importante a gente ter isso em mente. E para concluir, Berenice, um ponto que nós precisamos ressaltar muito: o governo brasileiro não inscreveu ninguém para defender os interesses do Brasil nesta audiência pública. Quem está lá defendendo os interesses do Brasil são empresários dos setores que podem ser atingidos, né, principalmente agrícola e também industrial, e o senador Flávio Bolsonaro nessa sustentação que ele fará daqui a pouco. O governo brasileiro enviou algumas pessoas para observar a audiência pública, mas não para defender os interesses do Brasil. Isso precisa ficar registrado. Daqui 50, daqui 100 anos, lá nos arquivos da Secretaria de Tesouro, nós teremos esse registro, que naquele dia o Brasil não enviou ninguém. A justificativa do governo é de que eles vão utilizar os canais oficiais de negociação com o governo americano. Eu pergunto, quais canais? Nós estamos há 1 ano, essa situação poderia ter sido resolvida, e não foi. Vai tentar resolver agora, no último minuto, com alguma conversa, enviando, quem sabe, o Joesley Batista para conversar com o governo americano? De qualquer maneira, fica esse registro. Daniel, desculpa me alongar muito, mas a seção 301 é talvez o assunto do dia, uma das questões mais importantes dos últimos tempos relacionadas à administração, às relações Brasil-Estados Unidos. Daniel, devolvo para você. É um importantíssimo registro que você faz, Ivan Kleber, até porque, além de não ter enviado um representante para participar dessas audiências públicas em Washington, o governo Lula chamou essa investigação comercial dos Estados Unidos de arbitrária. Essa informação está em destaque no nosso site da Revista Oeste. Na coluna No Ponto, a Luana Viana traz em carta assinada por Mauro Vieira. Itamaraty afirma que a medida viola regras da OMC e ignora ações brasileiras contra o trabalho forçado. A reportagem também diz que, na manifestação assinada pelo Mauro Vieira, o governo classifica as conclusões do USTR como arbitrárias, errôneas e sem fundamento legal. O texto ainda solicita que os Estados Unidos retirem o Brasil da investigação e desistam de aplicar qualquer medida comercial contra produtos nacionais.